Bom, professor Ivo, gostaria que nos comentasse onde estamos, o que é tudo isto, o que representa, o que a UFMS tem a dizer sobre este projeto tão grande que é e o impacto que tem na sociedade. Quando eu cheguei à Universidade Federal em 2008, tinha uma observação que eu acho que é muito interessante contar. A Universidade Federal recebia e recebe até hoje vários ônibus de cidades em torno de Campo Grande que levam os estudantes para estudar na Universidade Federal, muitas vezes pago pela prefeitura. E isso me chamava a atenção, porque se os ônibus iam para a universidade levar alunos, é porque eles voltavam. E aí exatamente um dos pontos que eu comecei a verificar se seria possível nós fazermos um processo contrário, se nós poderíamos levar nossos estudantes de graduação para essas cidades que estão em torno de Campo Grande. Esse movimento, quando começou, ele tinha um único objetivo. Eu acho que atender cidades e municípios que não tinham acesso tão fácil a esse conhecimento científico que talvez Campo Grande tivesse, que talvez Coxim, Corumbá, Dourados tem a Federal da Grande, ou seja, onde tem universidade, eu pressuponho que seja um pouco mais fácil. Agora, Camapão, por exemplo, é uma cidade que fica mais ou menos 160 quilômetros de Campo Grande, uma cidade que tem um viés histórico magnífico. Eu já conheci essa cidade como um Rota das Nações. Dentro dessas Rotas das Nações, junto ao projeto da trilha rupestre, a gente começou a perceber que aqui eu também tenho sítios de interesse geopaleontológico, que é outra fase importante. E aí nós trouxemos e agregamos a esse projeto das oficinas trabalhar também com escolas e alunos de escolas rurais, que é o que depois a gente entendeu aqui no município de Camapuã, que os alunos dessas escolas estaduais, agora pela manhã, na sua grande maioria, são alunos que moram em fazenda. E aí, conversando com o grupo que nós temos, que é o Grupo Arambu, e conversando com a prefeitura, nós entendemos que esses moradores, exatamente em frente à prefeitura, seria o lugar mais democrático para a gente poder trazer conhecimento. E aí nós fizemos uma edição para esse grupo especial que tem moradores de fazenda, que tem agricultura familiar. Começamos a pensar como é que a gente poderia dialogar com esse conhecimento científico, com essas atividades. Nós trouxemos para cá aproximadamente hoje 22 graduandos de diversas áreas do conhecimento. E essas áreas de conhecimento estão sendo expostas na forma de mesas interativas, e cada grupo de aluno para poder conhecer, participar dos experimentos. Então eu tenho desde atividades de pH, que é uma coisa simples, até reconhecer rochas e materiais geológicos que a gente tem na região. Então, ver experimentos de química como o teste da chama, que se utiliza hoje na questão para entender a questão de fogos de artifício, até mesmo a questão do ponto de equilíbrio na parte de física. Então, na verdade, a ideia é pensar que esse jovem daqui, se ele não tiver contato com esses avanços ou com isso que a ciência produz, possivelmente ele vai continuar vivendo nesse mundo e a Universidade Federal vai continuar atuando dela. Talvez a ideia desse projeto é fazer esse movimento de tal forma que nessas mudanças as pessoas começam a perceber o papel da Universidade Federal, que é a maior universidade do estado. Nós temos hoje 10 campos, mas acho que a gente faz muito pouco para os municípios onde nós não estamos. Camapuã me parece que representa bem isso. É um município que tem um potencial incrível, do ponto de vista econômico, do ponto de vista populacional. É perto de Campo Grande, se a gente considerar as distâncias monumentais de Mato Grosso do Sul. E me surpreende quando eu converso com os alunos que estão visitando, a surpresa, de repente ver um Becker, de repente ver um Ellen Maia, ou de repente ver
que de repente a rocha que ele está pisando tem um significado geológico. Eu tive um orientador muito querido, eu trabalhei num espaço científico chamado Estação Ciência, e no começo eu me perguntava muito ao meu orientador: professor, os alunos vão passar e vão ficar conversando, não vão prestar atenção de nada. Ele falou para mim isso é o que eu levo até hoje, depois de quase 30 anos terminado meu doutorado. Ele falou exatamente isso. Ele falou assim: todos nós temos uma forma e momento de aprendizagem. Talvez aquele jovem que passou brincando com os experimentos agora, talvez não tenha significado hoje, mas o fato dele ter vivenciado aquela parte vai permitir que ele, num outro momento da vida dele, ele traga as memórias que foram significativas para ele e transforme em uma ação mais efetiva. Então, ele era um alemão, era muito engraçado ele falar para isso. Ivo, calma-se, nós estamos cumprindo o nosso papel, nós estamos fazendo a divulgação e o nosso papel é esse. Tem alunos que vão passar por aqui e vão ser despertados, tem alunos que vão demorar 2, 3 anos, mas nós vamos ser. Então, quando eu olho isso aqui, eu sei que eu tenho que realmente fazer essa homenagem ao professor Angúrio, que ele dizia exatamente assim: tudo a seu tempo. As pessoas vão aprender, agora se você não fizer, elas nunca terão tempo deles. Muito bem. Está muito bem a coisa. Não sei se era isso que você queria. Era isso.